pode esperar. O tempo nos dirá, e nada como um dia após o outro. O tempo dirá, o tempo dirá, o tempo é que dirá, e nada como um dia após o outro. Pode esperar, o tempo nos dirá, e nada como um dia após o outro. O tempo dirá. Bom dia. Começa em primeiro lugar pegando esse teu WhatsApp e avisando todo mundo que vai fazer o Enem, que tem interesse em pegar algumas dicas, né, para redação. Tá na porta, né? E a gente não pode perder o nosso foco. A gente sabe que a gente está passando pelo ano mais desafiador das nossas vidas, mas isso não quer dizer que nós vamos nos abalar demais por isso, por mais difícil que seja. Então eu te convido agora, olha para tua vida, pensa no teu sonho, no teu futuro e vem aqui com a gente. Eu não sou sozinha nesse projeto, tá? Eu tenho uma equipe que me ajuda. Eu quero agradecer desde já ao Edson, que está me ajudando aqui, né? O Edson, nosso velho parceiro aqui da instituição, sempre nos ajudando, né? Na questão do suporte tecnológico aqui do processo das nossas lives. Quero agradecer também a Camila, nossa diretora de ensino, pelo apoio, né, sempre aos nossos projetos de extensão, que nós estamos fazendo a extensão aqui. E essa extensão agora, gente, a gente tem o intuito de conseguir o maior público possível, porque agora é na internet, é online, não é mais na sala de aula do instituto. Nós estamos para o mundo, é isso. E nesse sentido, todo mundo que sempre quis participar, que sempre quis estar numa sala de aula do projeto Descomplicar é Preciso, chegou o seu dia, é hoje. Então vem comigo e aperta o play da sua vida, porque você simplesmente é o quê? É o protagonista da sua vida. Quem comanda a sua vida é você. E cada fase vai ter um obstáculo. Cada fase vai ser difícil. Mas você vai ter o quê? Estratégia, inteligência, jogo de cintura para participar. Beleza, pessoal? Muito bem, sejam bem-vindos ao projeto Descomplicar é Preciso, beleza? Então vamos começar muito bem, porque simplesmente nós temos o quê? Nós temos uma redação do Enem para escrever. E ela não é um bicho de 7 cabeças. É só treino e também um pouquinho de organização. Beleza? Camila, nossa diretora de ensino, obrigada pela presença. Vamos lá começar. Pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, nossa live de hoje, excepcionalmente, ok? Excepcionalmente vai ser dividida em 3 partes, tá? Então, o mundo é digital, mas as coisas clássicas continuam. Então a minha primeira dica de introdução é: pega o teu caderno, pega a tua folha de anotação, a tua agenda, sabe Deus o que tu anota, teu bloco de notas, e anota primeiramente coisas que você tem que se lembrar para fazer a sua redação, beleza? O que é que você tem que lembrar? Antes de tudo, é lembrar primeiramente que você tem o quê? Que você tem 5 competências. Eu não sei escrever a redação. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem 5 competências que você tem que atender. Meu sonho é uma nota 1000, beleza? Para que você atinja esse objetivo, é necessário que você consiga exatamente, tá? Elaborar uma redação que atenda a essas 5 competências, pessoal. Então é assim: competência 1 é a competência que diz respeito às normas da língua portuguesa.
a norma culta, a gramática normativa. Então, nesse sentido, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: tudo que vocês puderem revisar, revisem. Referente à pontuação, infelizmente nós não temos como fazer isso de forma remota, mas aí eu já dou uma dica para você. O IFP Ananindeua, ele está atualmente com um projeto de nivelamento em língua portuguesa, tá? Se vocês forem no site do IFP Ananindeua, vocês vão ver a chamada do curso de nivelamento em gramática, e lá vocês vão ter uma revisão de vários tópicos importantes de regras gramaticais para que vocês participem desse projeto de nivelamento e melhorem a condição de escrita, caso vocês tenham dúvidas de normas de língua portuguesa, beleza? É nesse sentido. Então, a questão da pontuação, beleza? A questão da acentuação gráfica, a questão da escrita. Então, a minha recomendação é, sempre que possível, dá uma revisada nas regras de ortografia, tá? Para que você se saia bem na primeira competência. A segunda competência é muito importante. A segunda competência diz respeito à compreensão da proposta de redação. Quer dizer que você tem que demonstrar no seu texto que você entendeu o que está sendo solicitado e que você está redigindo um texto coerente dentro desse sentido solicitado, ok? Então, olha só, nesse sentido, você precisa o quê? Você precisa, por exemplo, o tema sobre publicidade infantil, que foi o tema de 2014. É a publicidade de produtos para a criança que ocasiona um consumo que interfere na saúde mental das crianças. Se você escrevesse, por exemplo, um texto que você falasse sobre crianças na mídia, você estaria o quê? Tangenciando o tema. Entende? Eu estou usando esse exemplo da redação de 2014 exatamente por quê? Porque você tem que o quê? Você tem um tema e você não pode tocar esse tema somente um ponto. Você tem que entender e demonstrar que você entendeu completamente o que esse tema ele vem fazendo, ele vem te solicitando. Então, competência 2 é se você compreendeu a proposta e se você está redigindo de acordo com o tema solicitado, beleza? Proposta 3, agora presta muita atenção. Lembra que eu te falei, pega o teu caderno? A proposta 3 é relacionar, organizar argumentos de acordo a defender o seu ponto de vista. Nesse sentido, a tua competência 3 tem 3 possibilidades de tu fazer uma redação, beleza? Muito bem. Agora, nós temos 3 formas de demonstrar repertório. Olha pra mim, olha pra cá. Existem 3 possibilidades de fazer a inclusão de um repertório em uma redação. O repertório pessoal, o repertório em que você está se baseando nos textos motivacionais e o terceiro repertório, que é o sociocultural. Chuta para mim nesses 3, quais deles é o mais problemático? Exatamente, o primeiro. Então, meus amores, esqueça, nunca mais na sua linda vida neste planeta você deve usar o repertório pessoal. Cancela, esquece. Repertório pessoal não dá conta de responder os problemas de uma proposta de redação que trata de um problema social brasileiro. O problema da depressão, o problema do suicídio, uma situação vivenciada por você, argumentada, a narração de um problema vivido por você, ele não vai dar conta de resolver o problema. Resumindo, não leva teu repertório pessoal, pelo amor de, pra tua redação. Não faz isso contigo, não dá esse tiro no teu pé. Beleza? Aí eu falei do segundo, vamos lá. Eu falei que a segunda possibilidade que existe de ocorrência nas redações do Enem é a utilização do repertório dos textos motivacionais. Esse também não, elimina. Por quê?
Elimina o repertório motivador, dos textos motivadores, porque, como o próprio nome já diz, é só uma motivação. O que é uma motivação? Ah, fulano me motiva. Ah, ele me dá ideias de ser uma pessoa melhor. O texto motivacional, gente, é para você ler pessoas que argumentam, pensam e têm uma tese sobre o assunto que você vai abordar no seu texto, um texto autoral. Então, o que eu vou fazer? Eu posso me inspirar, mas cuidado, porque essa inspiração no tema do texto motivacional pode levar ao corretor da tua redação a achar simplesmente que você não tem inspiração, não tem condições de criar um texto autoral. E o texto da redação do Enem é um texto extremamente autoral, né? Avalia a sua capacidade autoral de resolver problemas sociais graves. Então, segunda possibilidade de argumentação, competência 2, que é a questão do quê? Do repertório que vem a partir dos textos motivacionais, cuidado com ele. E por fim, e o mais importante, nós temos o quê? Nós temos o repertório sociocultural, baseado em ciência, baseado em bons autores, baseado em citações, em dados comprovados, tá? Então, nesse sentido, o repertório sociocultural, aquele que está e é reconhecido cientificamente, tá? Pela sociedade, esse argumento, ele sim, tá? Ele sim será de fato aquele argumento, aquela condição de produção textual que você vai poder usar e vai fazer com que a tua nota na competência 3, ela suba drasticamente, tá? Tem uma pergunta aqui. Professora, se os textos motivacionais oferecerem dados estatísticos, eu posso usá-los na minha redação? Pode. Você pode usar sim, tá? Desde que você utilize-os em uma construção que venha contribuir com a tua argumentação, entendeu? Nada que seja da forma como vem sendo trabalhado no texto motivacional, mas sim, pode sim, e nós temos até casos de redações nota 1000 em que o candidato ele se baseou, mas ele construiu um texto extremamente seu, em que ele utilizou a seu favor os dados, entenderam? Então nesse caso aí é possível sim. Tá? Boa pergunta, excelente pergunta. Até ver se tem alguma outra por aqui. Não tem não. Beleza. Pessoal, agora nós vamos para a competência 4. O que é a competência 4? A competência 4 é como vocês utilizam os elementos que vão dar argumentação ao texto, aos elementos que vão dar a textualidade, a argumentação, aos conectivos, ao uso do embora, ao uso do porém, ao uso do entretanto e assim por diante. Eu espero que nas próximas aulas eu consiga trazer um pouco desses elementos conectivos para que auxiliem vocês nesse processo, tá? Evitar repetição desses elementos, desses conectivos, porque aí você consegue uma nota boa na competência de número quê? De número 4. Aí nós passamos para a competência de número 5. É uma competência que muitos alunos têm dificuldade. É a competência que vai analisar se você produz propostas de intervenção de acordo com o tema, né? Então você tem o tema e você vai definir se você está conseguindo fazer uma proposta de intervenção, tá? Essa proposta de intervenção, lembra do teu caderno? Mundo digital, aluno conectado, porém algumas práticas que nós já tínhamos, nós vamos continuar a ter. Então, gente, vou dar um minutinho aí, anote o que você tem que obrigatoriamente colocar na sua proposta de intervenção. E eu vou te dizer, a proposta de intervenção tem como lugar o último parágrafo do teu texto. Então, anota. Proposta de intervenção, último parágrafo do meu texto. Também posso entender que é o parágrafo de conclusão. Beleza? Ok. Último parágrafo. Parágrafo de conclusão. Agora vamos entender o que tem, quais elementos tem que ter nessa proposta de intervenção. O primeiro elemento que tem que ter é a ação. O que você vai fazer? A ação é
O que você vai fazer para amenizar este problema? Ação é o primeiro elemento, beleza? Segundo elemento é o agente. Quem vai fazer? Quem tem bagagem? Quem tem possibilidade real de fazer? Ok? Dependendo da proposta de redação, pode ser nós mesmos que podemos fazer que esse problema social seja amenizado. Por exemplo, o caso da depressão. Conversar com seu amigo, conversar com seus familiares. Nós temos poder dentro de algumas possibilidades de redação. Agora, se for o problema da mobilidade urbana, nós temos, mas geralmente é algo maior que depende das autoridades legais para resolver. Deu para entender? Então, a questão do agente varia muito de redação para redação, de proposta, de questão a ser abordada. Depois da ação, depois do agente, o terceiro elemento obrigatório de ter na tua proposta de redação, de intervenção, proposta de intervenção, é o modo. Como vai fazer, né? Como vai fazer? Detalhar o modo como vai fazer é o quarto elemento. E por fim, o quinto elemento, anota aí, é o efeito. Então, a ação é essa, feita por tal agente, dessa forma, desse jeito, para que assim seja resolvido o problema da mobilidade urbana no Brasil, tá? Então, recapitulando aí, anota no teu caderno. Proposta de intervenção, último parágrafo, parágrafo de conclusão. Obrigatoriamente ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a ação, agente, modo, notou? Detalhamento e tem que ter o quê? Efeito. Beleza? É neste sentido aí, galera. Então agora nós acabamos de encerrar a questão das competências argumentativas que vão ser o quê? Competências gerais, desculpa, que vão ser solicitadas pelo Enem 2021, de todos os Enems anteriores. São 5 competências obrigatórias. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos entrar na segunda parte dessa live, tá? Que é a questão da estrutura da redação. A redação é dividida em 3 partes obrigatórias que todo mundo que está nesse momento da sua vida de estudante já conhece, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza. Agora, a redação do Enem, ela tem uma forma mais fácil de vocês identificarem, tá? Eu quero que vocês anotem, inclusive, aí. Na introdução, você já apresenta a sua tese. Anota de novo e presta atenção. É obrigatório. Por favor, faça isso. Na sua introdução, você já colocará a sua tese. Meu Deus, Thaís, como vou fazer a minha tese? Legal. Então, pessoal, nesse sentido, para já ajudar vocês para a terceira parte da nossa live, que é a proposta de hoje, o tema de hoje é Desafios da Inclusão Digital no Brasil. Forte, né? Por vários motivos esse tema. Pelo que estamos vivendo, pela reinvenção que nós estamos vivenciando em nossas vidas, pela dificuldade que essa pandemia colocou para a nossa situação de estudo, de vida e pela situação no Brasil nisso. Então é importante e é um tema muito forte. Então, pessoal, por que eu já adiantei qual é o tema da aula de hoje? Exatamente porque, pessoal, é necessário, para que a gente comece uma introdução, a gente coloque o que eu acabei de falar? A tese. Beleza. Como é que eu vou fazer a tese de um tema? Qual é o tema? Desafios para a inclusão digital no Brasil. Beleza? Como eu vou resolver a questão da tese? Fazendo uma pergunta, anota no teu caderno. Como vou resolver de forma tranquila
como vou chegar à minha tese? Eu vou chegar à minha tese exatamente fazendo o quê? Fazendo uma pergunta para o tema. Então, se o tema é desafios da inclusão digital no Brasil, eu vou fazer uma pergunta para o meu tema. Há uma dificuldade para a inclusão digital no Brasil, por quê? Ou por que a inclusão digital é um problema brasileiro? Entendeu? Então, quando você faz essa pergunta para o tema, o que você responde, sempre baseado no repertório sociocultural, você chega à sua tese. Ah, porque é um país desigual. É uma tese? É. Há um desafio para a inclusão digital no Brasil por conta das questões socioeconômicas, por conta da dificuldade de incentivo e aquisições de equipamentos eletrônicos. Entenderam? E a partir do que você responder, você vai colocar os seus argumentos. Beleza. Se, por exemplo, você disser problema da inclusão digital no Brasil é a diferença socioeconômica do nosso país, isso é uma tese. Se você disser que ocorre esse problema por conta da diferença socioeconômica do Brasil, e você disser que por conta que nem todos os brasileiros têm condições de adquirir equipamentos como celulares, tablets e computadores pessoais a custo baixo, e também se você falar a dificuldade de conexão da internet brasileira. Olha aí, você falou a sua tese, que é o quê? Os problemas socioeconômicos do Brasil repercutem, e por isso que há um problema, tá, para a inclusão digital no Brasil. Ligado a isso, você está dizendo que a dificuldade de acesso à compra, ao consumo desses equipamentos e a internet brasileira. Olha lá, tudo está conectado. Se eu puder te dar um conselho amigável, na tua introdução, gente, anota essa informação, ela é muito importante. Coloca desde já, responde a tua tese e, aliás, coloca a tua tese respondendo como uma pergunta, né? Respondendo a tua pergunta ao tema já a tua tese. Ela tem que estar na introdução. E na sequência, tu já coloca os teus dois argumentos. Lógico que tu não vai desenvolver eles agora, mas eles já precisam estar o quê? Presentes na tua introdução. Resumindo, tua introdução tem que ter a tua tese e os dois argumentos que tu vai desenvolver depois. Beleza? Mais uma dica. Se você conseguir fazer na sua introdução a inserção de citações, de pensamentos de autores famosos, de argumentos de autoridade, vai ser lindo teu texto. Beleza? Segundo parágrafo e terceiro parágrafo são os parágrafos do quê? São os parágrafos da argumentação. Beleza? Nesse sentido, esses elementos da argumentação, você não citou lá na sua introdução que um dos problemas para a inclusão digital no Brasil é a falta de acesso a equipamentos, não é verdade? E que a internet brasileira também não contribui para que essa inclusão digital aconteça? Beleza. Então você vai desenvolver a primeira ideia no parágrafo 2, que é o parágrafo do argumento, e a segunda ideia que você falou lá da internet brasileira, você vai usar no seu parágrafo 3, que é o segundo parágrafo de argumentação. Legal? Beleza. Uma coisa que você não pode esquecer: quando você for falar o seu argumento, quando você for começar a argumentar, você não tem somente que argumentar, mas você tem que obrigatoriamente criticar esse problema. Critica. Por exemplo, você não vai falar que o grande problema da inclusão digital no Brasil é exatamente a questão da falta de acesso aos bens tecnológicos? Aí tu vai dizer assim, tu vai começar o teu primeiro parágrafo de argumentação assim: é lamentável que nem todos os brasileiros
brasileiros tenham acesso aos bens tecnológicos necessários para o estudo, para a inclusão no mundo do trabalho, para a inclusão digital. Aí quando você for falar da internet, no terceiro parágrafo, que é o seu segundo argumento, você vai dizer exatamente, né? É nocivo, é prejudicial, é revoltante. Entendem? Que a internet brasileira não seja acessível a todos. Vários países do mundo, aí você pode pesquisar, trazer o seu repertório sociocultural, em que a internet é livre. Pesquisem isso, vai que esse tema cai no Enem 2021. Em quais países do mundo você está no meio da rua e a internet pega? Seria bom, né? Se fosse pra frente essa ideia? Legal. Então, memoriza aí. Primeiro parágrafo, introdução. Obrigatoriamente eu tenho que ter a minha tese e os 2 argumentos que eu vou trabalhar nos parágrafos posteriores. Não esquece que se tu colocar uma citação de um autor, um argumento de autoridade que tem a ver com o tema, perfeito, lindo, vai conseguir aí uma nota legal. Teus 2 parágrafos posteriores, parágrafo 2 e parágrafo 3, são parágrafos de quê? São parágrafos de desenvolvimento. Gente, por favor, um bom texto do Enem, ele tem 4 parágrafos, tá? 4 parágrafos. Então, nesse sentido, sempre foquem em elaborar 2 argumentos, beleza? E por fim, nós vamos para o parágrafo final, que é o parágrafo da conclusão, que você tem que fazer sua proposta de intervenção. Então, a questão da ação. Então, deixa eu te falar uma coisa. Para teu último parágrafo ser perfeito, se tu estás levantando 2 argumentos, se tu estás criticando 2 argumentos que colaboram para esse problema social, que é a inclusão digital no Brasil, obrigatoriamente, minha gente, quantas propostas de intervenção eu vou ter? Quantas propostas de intervenção eu tenho que colocar no meu último parágrafo? Olha, interação. A live, ela quebra a 4ª parede. O que é a 4ª parede? Eu tô aqui, ó. Eu tenho 3 paredes. Eu tenho a parede lateral, a outra parede lateral. Eu tenho a minha parede de fundo. E a minha 4ª parede são vocês, meus amores. Tá? Então, se eu estou interagindo com vocês, meus queridos, eu quero que vocês interajam comigo. Escreve aí nos comentários e eu vou te perguntar. A gente está em aula. Isso aqui é uma aula, meu amor. A minha pergunta é, se eu tenho 2 argumentos que são citados na introdução, que são desenvolvidos no parágrafo 2 de argumento, parágrafo 3 de argumento. Se eu tenho que fazer uma proposta de intervenção, se o meu texto é um todo, na minha proposta de intervenção, quantos momentos de intervenção eu vou ter que fazer? Eu vou dar 10 segundos que eu quero que alguém mande um comentário aqui pra mim. Eu tô quebrando a 4ª parede. Eu quero que vocês falem comigo. Vai lá. Por favor, não me deixe só. Vai. A pergunta é: quantos momentos de indicar a proposta de intervenção vocês vão fazer no último parágrafo? 1, 2, 3. Vou ser legal, vou dar essas 3 possibilidades. Escreve aí nos comentários. Quantos? Quantos momentos de proposta de intervenção você tem que fazer no seu último parágrafo? Pensa bem. Vamos? Escreve. 2 momentos de intervenção. Parabéns, Leide Coelho, é isso mesmo. É como a Leide falou, se você tem 2 argumentos, você tem 2 problemas que você está relatando. E nesse sentido, você vai ter que fazer 2 propostas de intervenção num único parágrafo. O primeiro, isso, respondendo os que foram citados na introdução. Perfeito, Leide, é isso mesmo. Então, você vai fazer um momento de intervenção em que você vai indicar a ação, a agente, o modo, o detalhamento e o efeito para o argumento 1, tá? E depois
você vai fazer o quê? Você vai fazer um segundo momento de proposta de intervenção, indicando a ação, o agente, o modo, o detalhamento e efeito para o teu segundo argumento. Lembram? Então, para a questão de nem todos os brasileiros terem acesso aos bens tecnológicos para ter inclusão digital e a dificuldade da internet brasileira. Lembram disso? É nesse sentido aí. Oi, Laiane, tudo bom? Tá chegando as minhas alunas. Muito bem, gente. Então, é nesse sentido. Beleza? Relembraram? Nas próximas aulas, nós não vamos ficar parando diante da estrutura, nem relembrando as competências do Enem. A gente vai direto para a questão da proposta. E outra coisa, gente, a Lia tá aqui. Lia Nicole, minha aluna, segundo ano de técnico informática, também respondeu 2 aqui. Lia Nicole, lá no YouTube. Muito legal, Lia. Saudade. Quem nunca, né? Tá sentindo saudade nesse 2020. Pessoal, olha só o que eu quero falar com vocês. Nas próximas lives semanais, vão acontecer sempre às quintas-feiras. Pelo amor de avisa a todo mundo. Aqui é um lugar muito legal e vocês vão construir esse projeto comigo. Nós vamos quebrar, estraçalhar essa quarta parede. Ela não existe, tá? E nesse sentido, tá? Nas próximas aulas, eu vou trazer a proposta, vai abrir a live. A proposta é essa e quem vai construir os elementos argumentativos aqui nos comentários vão ser vocês. Hoje é só pra gente se ambientar no negócio, entendeu? Então, pessoal, agora nós vamos passar pro quarto e último momento da nossa live, tá? A nossa live, ela nunca vai passar de 1 hora. Ela sempre vai ter esse tempo de entre 30 minutos e 1 hora. Hoje vai demorar um pouco mais por conta da questão da introdução que precisávamos fazer, dessa retomada. Agende sempre às quintas-feiras, às 10 da manhã. É um prazer imenso estar aqui. Mas agora nós vamos passar para a proposta da semana. Os desafios da inclusão digital no Brasil. Isso mesmo, Fernanda. 10 horas toda quinta-feira. Hoje, excepcionalmente, estamos nas sextas, porque ontem foi o meu dia, né? Dia do professor, não tinha como ter live, mas hoje nós fazemos a nossa live de abertura. E na semana que vem, sempre às quintas, até às 10 horas da manhã, tá? E nós vamos assim até o final de dezembro e vamos com tudo. Beleza, meus amores? Então agora eu vou fazer... Adivinha o quê? Eu vou chamar ao vivo uma pessoa muito querida desse projeto que vai finalizar essa live comigo, que vai entrar aqui na ligação. Eu acho que ela não está ao vivo. Deixa eu ver, ela está sim. Ela vai atender a gente. Para quem já faz parte do projeto nas outras edições passadas, sabe, é uma pessoa muito querida. Apareceu! Quem lembra da Priscila? Oi. Olha essa cara horrível. Matem a saudade da Priscila! Oi. Priscila, eu já falei demais. Tá? A Priscila é a minha voluntária agora. Ela sempre foi monitora desse projeto. Ela sempre acreditou em vocês. Ela nunca desistiu dos alunos dela. Mais uma vez, Priscila, feliz Dia dos Professores. Você que vive também essa docência aí com a gente. E o tema da semana, Priscila, para a gente começar a conversar é... Ó, Priscila, tá mandando um oi aí pra ti, Priscila. Tamires, do 3º ano de técnico em informática. Oi. Priscila, Oi, gente. Vamos lá, Priscila. O nosso tema da semana é o problema, né, dificuldades, os desafios, né,
da inclusão digital no Brasil. E aí eu quero que tu fale como professora que está dando esse tema para o aluno, como professora que tem que trabalhar nesse mundo e como aluna do curso de letras que está vivendo essa realidade. Então vamos conversar um pouco aí. Isso já está conectando. Entendeu? Gente, que ele vai pesquisar para ver o que é isso. Porque aqui, na verdade, Oi. Olha, desculpa, porque tá uma barulheira onde eu estou aqui. Bom, quando a gente pensa em inclusão digital, a gente pensa em democratização, né? No caso de acesso a esse suporte digital. E se formos pensar, né, fazendo uma pesquisa rápida, eu procurei o PNAD, né, ele faz essa pesquisa nacional por amostra em domicílios, né, e descobri que 51% da população brasileira não tem acesso à internet. Quantos Então por cento, já Priscila? 51% da população brasileira não tem acesso à internet. Isso leva o Brasil para um ranking de 72º, né, nessa escala de acesso à internet. Então, para você ver que a situação do Brasil é bem precária. Né? E também assistindo a uma live recente falando sobre isso, o problema não é só o acesso à internet. O problema é também o domínio sobre esse suporte digital. Porque muita gente não tem domínio. Imagina, eu levo isso para a nossa realidade. Uma pessoa que tem um livro e não sabe ler. É mais ou menos isso que o brasileiro enfrenta. Né? Ele às vezes tem um acesso até, mesmo limitado, mas ele tem acesso à internet. O problema é que ele não sabe usar. Tem plataformas que não sabe usar, principalmente a gente que agora que está passando por ensino remoto, está tendo dificuldade. Até o próprio professor está tendo dificuldade, porque não sabe usar certos aplicativos, certos suportes, certas ferramentas, entendeu? Como o Meet, alguns não sabem usar. Inclusive, o professor veio perguntar para aluno como utilizar a ferramenta. Então, tudo isso é um desafio. Não é só o acesso em si, mas tem o domínio deste acesso, né? O suporte para o acesso, por exemplo, um computador, um notebook, que o aluno não tem. Às vezes tem um celular, mas não é de qualidade, entendeu? Então, tudo isso também é um desafio a ser enfrentado. Então, quando se fala em acesso, a pessoa pensa, não, só precisa da internet. Não precisa só da internet. Então, existem esses três, vamos dizer, desafios em si, que o aluno também pode trabalhar. Né? Eu penso isso. E principalmente, né, que a gente não pode deixar, eu pelo menos, se fosse trabalhar uma redação, porque todo mundo ia falar disso. A gente tem que ser também, eu sempre falo, né? A gente tem que trazer o novo numa redação. Todo mundo vai falar sobre o acesso, mas vai ser poucos que vão falar sobre o uso dela. Né? Como usar, ter domínio dela. Assim, serão poucos alunos que... Priscila, é a questão do letramento digital. Isso, justamente, o letramento. Poucos irão falar, e se usar essa palavra letramento ainda é mais chique, né? Ganha os pontos a mais. O que é o letramento digital? Justamente isso que eu sou como eu sempre falo, né? Eu sou uma analfabeta virtual, porque eu também não tenho alguns acessos que eu não sei. Então, ser letrado é ter domínio sobre o uso de algo. Não só a internet, como outras ferramentas também no nosso dia a dia que algumas pessoas não têm este acesso. Até mesmo uma pessoa que é alfabeta. Ela é alfabetizada, mas ela não consegue, vamos dizer, fazer o uso dela. Sabe o alfabeto, sabe juntar as palavras, mas não sabe interpretar certas situações. Né? Ela leva tudo ao pé da letra, como eu sempre digo. Né? Então, quando o letramento é tu fazer uso dela, saber criticar o que você está lendo, ver outras opções de uma mesma frase, como utilizar, mudar as palavras, usar outras, usar, vamos dizer, ironia, entendeu? Isso tudo, vamos dizer assim. Então, o letramento é mais ou menos isso, você ter acesso
receber essa informação, ter domínio dela. Letrar é ter domínio sobre algo. Eu sempre uso essa palavra como sinônimo. Letramento é ter domínio. E quando você tem domínio de algo, você não só utiliza esse algo, como você dá um novo a esse algo. Entendeu? Você pode utilizar outras formas, você pode aprimorar tudo isso através do seu letramento. Então, quando você usa a palavra letramento, mostra que você tem domínio do que você está falando, tá? Então, como eu te disse, usar o letramento digital como um desafio para a nossa realidade brasileira, com certeza vai chamar a atenção do corretor, porque ele vai saber que você tem domínio sobre o que você está falando. Que não é só que o brasileiro não precisa só do suporte, ele não precisa só do computador, mas ele precisa ter domínio do que ele está falando. Então, já conta ponto para ti. E você também ter domínio sobre o argumento, como eu usei aqui o PNAD, né? Como também usei o ranking do Brasil em relação a esse suporte que o Brasil não tem de internet de qualidade. Porque você ter acesso só ao WhatsApp e Facebook não é ter acesso ao digital. Não é só isso. Tem muita coisa que pode ser acessada, que uma internet simples não te dá. Né? Não dá. Por exemplo, como eu estou falando da realidade de aluna do campus Belém, por exemplo. Eles estão dando chips para os alunos, né? Vai começar a receber, alguns alunos já vão começar a receber, mas vocês sabem que tem um limite de uso. Então, o aluno que vai assistir uma aula, por exemplo, de 2 horas numa live, por exemplo, vai assistir no Google Meet, com certeza, esse limite de 2 GB vai todo numa aula só. Então, e o resto do mês? Como é que o aluno consegue assistir a aula? Então, tudo isso são dificuldades que, infelizmente, os alunos passam. Né? E essa aula remota que eu fui extremamente contra é justamente por isso, porque a gente pensa no geral, mas esquece do específico. Porque nós temos especificidade em cada campus, né? Porque não é só ter esse chip, mas cadê o aparelho? Né? E tem certos lugares que, mesmo com o aparelho, não consegue acessar a internet porque a internet não é de qualidade. O aluno fica sem acesso nenhum. E como é que ele vai assistir às aulas? Né? Então, é muito difícil. Aí, Priscila, nesse contexto que a gente está vivendo, tem a própria questão da reinvenção de como lutar contra isso, como a gente pode amenizar essa questão de realmente nós temos essa dificuldade. Por exemplo, tem várias possibilidades de metodologia, como a questão da sala de aula invertida, né? E aí são estratégias, né? São estratégias para que a gente amenize e dê essa paridade nessa questão do ensino, né? Nesse momento. Verdade. Porque assim, eu penso assim, é muito difícil, mas para falar a verdade, eu trouxe de propósito esse tema porque instiga muito, ele é muito forte, mas o que eu vou falar agora é o real, é o que nós temos para hoje. É o que a gente tem. É o que a gente tem que saber lidar. Entendeu? Por quê? Porque a gente está vivendo... Eu vou fugir um pouco do tema agora. A gente está vivendo em um mundo em que essa vacina ela não está ainda disponível. Verdade. E as coisas precisam acontecer. A vida precisa seguir. O Enem vai acontecer, Priscila. O Enem vai acontecer. Verdade. Entendeu? Então, dentro desse sentido, a gente tem que dar conta da forma que seja possível. Né? O Enem tá uma data marcada. Mesmo que nós... eu acredito que vocês fizeram o que eu fiz, que foi realmente lutar para que essa data desse Enem 2021 fosse somente em maio, né? Mesmo no primeiro semestre desse ano, sabendo que essa pandemia não seria fácil, sabendo que a próxima esquina já era janeiro, mesmo assim nós não fomos ouvidos e a gente tem que lidar com o real. E o real é esse. É o Enem que está na porta. Não nos assustando porque nós temos o projeto Descomplicar é Preciso, então a redação está garantida. Então a gente não vai se desesperar por isso. Né? A gente tá... É verdade. Priscila, só dar um recadinho aqui para os nossos espectadores.
A proposta de redação, ela vai ser postada ainda hoje no site do IFPA Ananindeua. Toda semana. Lógico que vai ser humanamente impossível a gente corrigir essas redações, mas você vai ter o suporte, como se fosse uma prova de redação do Enem, e você vai ler, né? E você vai ter acesso a dados atualizados sobre esse tema. Então, eu peço que vocês não percam, que vocês baixem, que vocês dêem uma lida nesse material. Nas próximas semanas eu vou fazer também uma apostilinha em que eu vou retomar essas estruturas, as competências, para que vocês tenham acesso a uma orientação de qualidade, tá? Então, Priscila, porque daqui a pouco está finalizando o nosso tema, eu achei super pertinente o que a Priscila trouxe, a Laiane até postou aqui nos comentários, eu nunca tinha ouvido falar em letramento virtual ou letramento digital. Eu acho que a redação, ela faz a diferença exatamente quando a Priscila diz isso. Não, é bom que você não procure o caminho do óbvio, né, Priscila? Sim. Que você veja isso mesmo. O problema, além do que ele é. Não é só a questão da ausência do artefato, do físico, do celular, do tablet e do computador. Mas é muito além disso. Nós não Isso, somos tem até educados digitalmente. Verdade. E tem teóricos, professora, não lembro agora, mas que falam sobre isso, sobre o letramento digital. Sim. Que podem ser lidos, trabalhados em cima desse tema. Entendeu? Sim. Então, se vocês procurarem, vocês encontram sim na internet. Um pouco falando isso. É assim, Priscila, para os próximos encontros, nós vamos organizar melhor essas citações, esses autores, esse repertório sociocultural de acordo com a proposta que vamos trabalhar, tá? Porque como essa live é uma live diferente, porque é uma live de introdução, é uma live de quê? É uma live de ambientação, de revisão de alguns pontos. A gente vai começando aos poucos, mas na aula que vem a gente já vai começar direto com esses autores, com esses teóricos e diretamente para a proposta sendo construída, tá? De forma... nós vamos fazer de forma colaborativa com os nossos espectadores. Então, quem assistir, eu quero muito que vocês comentem, que vocês citem o que é uma tese, qual argumento você pode utilizar, o que pode entrar na proposta de intervenção, o que não vai entrar, como eu falei. Nós estamos aqui para quebrar essa quarta parede. Essa quarta parede lá não existe. É como se a gente estivesse lá na aula presencial. Beleza? Eu até poderia ter trazido mais informações, mas é que eu estou em cima da hora do tema. Até a professora, né, me avisou em cima da hora e eu não tive tempo de procurar tanta coisa, mas nos próximos eu quero saber um pouquinho antes, que dá para fazer um trabalho bem bacana. Isso, a gente está... Priscila, a gente está se reinventando, a gente está se reinventando como professor também. A gente é verdade. As ferramentas agora. E aí... Mas vai dar certo. Eu quero dizer para vocês que já foram do projeto, quem já foi do projeto, que a gente fazia chuvas de ideias para cada tópico da redação, a gente fazia de forma colaborativa, essa metodologia ela vai continuar. A única diferença é que vocês não vão gritar lá no fundo da sala, nem vão pedir para a Liane, que escrevia no quadro na turma da tarde, ou a que escrevia no quadro da turma da manhã. Aliás, a Ana Clara que escrevia. Era, verdade. Simplesmente vocês vão digitar aqui e a gente vai acompanhar uma chuva de ideias para cada tema, tá bom? Então, gente, pensem nos argumentos, pensem na tese de vocês, sempre peguem o tema da redação e façam uma pergunta. Uma observação importante. No último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão, não esqueçam de, nesse parágrafo, vocês retomarem o tema da redação. Por isso, nesse sentido, a dificuldade de inclusão digital no Brasil acontece. Então, uma forma disso ser melhorado, aí vai para a proposta de intervenção. Tá? Diz que, lembro, saudades, eu também, muitas saudades. Enfim. Priscila, agora esses minutos finais eu vou deixar contigo, eu sei que tu é muito boa com as palavras. Oh, meu Deus. Para você pedir para que esses meninos e essas meninas não percam as nossas lives, sempre às quintas, às 10 da manhã. Por que é importante? Por que a gente está aqui? E porque eles não podem desistir dos sonhos deles. E que apesar de toda a dificuldade
que a gente tem que tentar e continuar seguindo a nossa vida do jeito que dá. Né? Até parece propaganda de um banco famoso que diz reinvente o futuro. Eu não vou fazer merchan, lógico, não estou recebendo para isso, mas reinvente o futuro por quê? Diz aí, Priscila. É justamente isso. Quando eu sempre me coloco no lugar do aluno. Tá? Então, por eu ter tido muitas dificuldades em redação, né? Tive muitas, comecei do zero. Então, eu sempre procurei ajudar da melhor forma possível os alunos que chegam a mim, justamente por eu ter passado por essa dificuldade. Né? E quando a gente tem um suporte, alguém que queira te auxiliar, como as nossas lives aqui, poxa, fica muito mais fácil. Duas cabeças pensando, é como você disse, a gente vai trazer uma chuva de ideias e vai ter alguém te auxiliando a colocar, organizar essas ideias, né? Dividindo ela, como a gente trabalha aqui, as competências, vai te dizer onde colocar isso, né? De forma que a tua redação ela fique coerente, fique coesa. Então, você tem a oportunidade que algumas pessoas não têm de ter acesso a essa live. Então, aproveite, né? Aproveite que você tem acesso e venha participar. Você não vai perder nada, na verdade, você vai ganhar. E estamos aqui para te auxiliar. A professora, eu gostei muito de participar, fiquei sabendo em cima da hora, mas estou aqui com vocês, e se precisarem, eu sempre me coloquei à disposição dos alunos. Então, com certeza, vocês vai melhorar muito a redação de vocês, com certeza. Porque, como eu disse, 3 cabeças pensando 4, facilita muito mais o trabalho. Então, não percam. Na verdade, Priscila, eu quero 1000 cabeças nessa live. Eu vocês chamam o teu vizinho, o teu amigo, namorado, coleguinha, sei lá, que vai fazer o Enem. Porque quanto mais cabeças ajudando aqui, mais a gente vai tirar isso de letra. Porque tudo é energia. Se você põe a sua energia do bem, de querer ajudar o outro, você automaticamente se ajuda. E você cresce, você evolui. Então, nesse sentido, não deixa de participar. Coloca na tua rotina. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa pandemia, é que eu já tinha rotina. Mas como criar uma rotina ajuda o emocional nesse momento? Você se arruma, você vem, você pega o seu caderno. Olha aqui meu caderno da live. Tudo que eu tenho que falar, você anota o que você tinha que falar. E você anota o que eu vou falando ao longo da nossa apresentação. E aí, você cria uma rotina. Dentro dessa questão da rotina... obrigada, Laiane. Eu sei que você queria chamar todos os seus amigos para esse projeto. Chame uma galera. Cada pessoa que está assistindo for chamando, a gente vai aumentar exponencialmente o alcance de um projeto que começou numa sala com 20 alunos. Esse ano passou para uma sala com 40 alunos e agora, 16 de outubro de 2020, é um dia histórico. O projeto Descomplicar é Preciso, ele é do mundo. Só depende de vocês. Me ajudar e ajudar a Priscila. Né, Priscila? É isso mesmo. Então é isso. Priscila, tuas palavras finais para a gente desligar a live aqui. Daqui a pouco completa 1 hora e a gente vai ter que sair, que o Instagram vai cair. Bom, repetindo, gente, chame todo mundo. Vem participar com a gente, que a gente vai estar aqui auxiliando vocês no que a gente puder, tá? E com certeza trazendo novidades, como foi agora do letramento digital, e assim a gente já pode pensar em outras formas de ajudar vocês, trazer um novo, para trazer para a realidade, e a gente dar uma intervenção top, assim, para vocês, que a gente possa construir junto, claro, né? Porque quanto mais vocês participem, vocês façam parte desse processo, melhor ainda vocês adquirirem isso, levarem na hora, porque na hora são vocês que vão realizar a prova, não somos nós. Então, vocês tendo domínio disso, vai ser muito bom, vão tirar de letra. Então, a gente vai estar aqui auxiliando vocês com certeza. Tá bom? Com certeza. Gente, eu quero aqui dar um abraço, um beijo para minha amiga a professora Valéria Rendeiro, que é lá do IFPA Paragominas, que está prestigiando a nossa live. Amiga,
Muito prazer sempre te ver aqui, apoiando as ações do IFPA Campus Ananindeua. Nós somos campus parceiros, tá? E assim, a gente encerra por hoje, lembrando que cada um que está aqui vai convidar uma galera, como diz a Laiane. Toda quinta-feira, às 10 horas, nós vamos estar juntos aqui. Pessoal, essa live ela não acontece somente aqui no YouTube ou aqui no Instagram. Ela está acontecendo simultaneamente no YouTube da instituição. Então, onde for possível de você ter acesso, às vezes tem plano de internet que o YouTube é gratuito o tempo todo. Então, lembra, 10 horas, não consigo acessar o Instagram, não tem problema. A gente vai estar ao vivo também pelo YouTube. E assim a gente vai conseguindo e colaborativamente nós vamos conseguir produzir o nosso texto e ganhar e enriquecer esse repertório sociocultural. Lembra que é ele que importa, não é o pessoal, Verdade. é o... Então, pessoal, para finalizar, segura comigo o play aqui. A gente deu o play e a gente vai continuar. A fase mais difícil das nossas vidas só vai ser mais difícil se a gente parar o jogo. E a gente não vai fazer isso, ok? Verdade. É isso, pessoal. Verdade. Fiquem bem, fiquem na paz, fiquem na luz. Continue, criem rotinas e a gente se encontra quando, Priscila? Sim, sim. Na próxima quinta-feira, às 10 horas. Isso. Todo mundo aqui. Traz a tua galera aí, Laiane. Traz a galera. Vem com a gente. Vem com a gente. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.